Ei, bem-vindo a mais um podcast Espaço Aberto. E me diz uma coisa, você quer pagar menos imposto? Não conheço ninguém que não queira pagar menos imposto. Hoje nós vamos falar para construtoras e incorporadoras como pagar menos imposto. Tem um convidado especial, então fica com a gente, curta, compartilhe esse vídeo e nos acompanhe em mais um episódio do Espaço Aberto. Jefferson Luiz, que é contador da Santa Cruz Contabilidade, é o meu convidado especial para a gente falar sobre tributação e imposto. Tudo bom, Jefferson? Seja bem-vindo. Boa tarde, Diane. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento sobre contabilidade aí na área da construção civil. Eu que agradeço, porque, olha, contabilidade não é meu forte. Quando começa a falar imposto, já começa a me coçar. E eu acredito que a maioria do pessoal, né, da construção civil também é assim. É isso mesmo. E se te contar ainda que muita gente paga imposto a mais sem nem saber que daria de economizar e botar dinheiro, que poderia estar no bolso, está pagando para o governo. Imagina. Por isso que estou aqui. Vamos conversar hoje, tirar as dúvidas, principalmente as minhas. Mas para a gente começar, quero que tu conte um pouquinho da tua trajetória aí na contabilidade, né? Como que como que tu gosta tanto, assim, da contabilidade, que eu não consigo entender. Então, contando um pouquinho da minha história, então, eu sou Jefferson, tenho 32 anos, meus pais são contadores. Veio de família. Veio de família. Então, na verdade, eu tenho contabilidade na veia desde pequeno, desde criança. Então, eu cresci dentro de uma contabilidade. De começo de criança eu já estragava os computadores, arrumava os computadores no próprio escritório da contabilidade dos meus pais. E desde pequeno já comecei ajudando meus pais a entregar guias, destacar folheto, formatar disquete, minhas primeiras funções. Mas aí... Formatar disquete entrega a sua idade, né? Mas ainda era pequenininho. E aí mais tarde então fui crescendo e depois quis comprar minhas coisas. Então comecei a ajudar o pai e a mãe mais na adolescência ali com 12 anos, né? Então eu ficava um turno trabalhando com eles dentro do escritório oficialmente, né? Então dentro do escritório de verdade. E aí então com 12 comecei a trabalhar, comecei a ter minhas funções. Meus chefes não eram meus pais, era dentro do escritório, tinha alguém, era um líder que me puxava a orelha. Então fui desde ali aprendendo a trabalhar e aprendendo a gostar da contabilidade, que é o que a gente faz até hoje. Então, claro, com 18 anos fiz a faculdade, depois fiz pós-graduação, fiz um monte de cursos na área, né? E pra gente chegar com o conhecimento que a gente está hoje, a gente não para, né? A contabilidade, o contador hoje tem um desafio de se manter atualizado e a gente está fazendo isso aí a todo momento, atualizando através de curso, pós, né? Muito contato com outros contadores também para que a gente possa crescer no nosso escritório, né? E então, basicamente, nosso escritório veio vindo com o tempo crescendo, a gente é um escritório muito de confiança, a gente iniciou em Itaió, aqui no centro do estado de Santa Catarina, e agora em 2023 a gente decidiu abrir nossa nova unidade fora de Itaió, que foi aqui em Balneário Pissarra, onde a gente iniciou então nossa nova unidade, e aqui a gente percebeu o nicho mais forte relacionado à construção civil, que foi onde a gente já tinha o conhecimento, mas não tinha tanta prática. Então, agora vamos botar esse conteúdo que a gente já sabe em prática, né, de cursos e tudo que a gente já teve, para conseguir botar em prática e ajudar as incorporadoras aí que estavam na região começando, ou que já estavam em prática aí no município e na região, né? A área da contabilidade, ela muda praticamente todo ano é um imposto novo, é uma taxa nova, uma tributação nova, dentro de diversos âmbitos aí, né? E eu vejo que da construção, por ser me corrija se eu estou enganada, né? Mas um tributo caro. Isso. Né? No sentido, provavelmente nunca vai ser um imposto barato. Quando tu fala de, né, corporações, construtoras... É isso mesmo. Não, o imposto da incorporação, ela é caro, né? A gente fala imposto, são vários impostos, INSS de obra, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, toda a parte trabalhista, né, das empresas. E apesar de ser caro, hoje grande parte das empresas, eu posso até dizer a maioria das empresas, ainda optam por desconhecimento de fazer a tributação no modo mais caro. Sendo que hoje tem a parte que a gente consegue fazer economia de
impostos através dos benefícios fiscais, tudo dentro da lei, né? Então, hoje, basicamente, o que acontece muito é, quando a gente fala em contabilidade para incorporadoras, para as construtoras, existe uma contabilidade específica, né? Existe um estudo específico. Então, a gente não pode tratar uma incorporadora como se ela fosse uma empresa comum, botar no lucro presumido, por exemplo, e tributar tudo por lá. É uma opção, a depender do caso, só que o imposto é mais alto. Aí vai da empresa conseguir se organizar ou não. E até uma coisa interessante que você falou, porque hoje a maioria todas as incorporadoras grandes já fazem o imposto do modo correto. Só que as menores, elas acabam pagando imposto a mais e não precisariam, porque da mesma forma que os grandes conseguem fazer, é o mesmo caminho para as médias, para as pequenas incorporadoras fazer. Então é bem nesse serviço que a gente vem fazendo, né, crescendo a cada dia para poder atender, né? Então, tanto pequenos, médios e grandes, eles podem ter esses benefícios fiscais que hoje existem aí na legislação. É entender que cada empresa é única e vai ter uma demanda diferente. Eu comparo muito com o hino médico. Sabe, existe o clínico geral, que ele vai entender de medicina, ele vai entender de tudo que precisa. Só que existe, por exemplo, o cardiologista. Então, especialista. É o especialista. Então, na contabilidade é a mesma coisa. Existe o contador especialista, que ele se forma, que ele entende, que ele atende, consegue atender vários tipos de empresa. Mas para a construção civil, para os incorporadores, precisa ser alguém especializado na área da construção civil. Tu falou ali dos benefícios fiscais. O que seriam esses benefícios? Então, hoje basicamente a gente tem na área contábil, né? A gente tem alguns impostos que pagam na área do construtor, né? O incorporador. Então, falando um pouquinho na parte... São 2 impostos os principais que eles pagam e os 2 impostos são dores para eles. Então, por exemplo, a gente tem o imposto sobre a venda, né? Que atualmente no lucro presumido, a gente vai falar em 5,93%, podendo chegar até 6,73%. Porém, agora ainda veio mais um aumento de 10% da base de cálculo, né? Veio um aumento novo agora para 2026, no caso. E existe também o imposto, que é o INSS da obra, que quando a pessoa finaliza a sua obra, ela tem que pagar o INSS para o governo. Que é como se fosse o INSS, como se fosse não, é o imposto sobre a mão de obra do governo. E aí tem algumas incorporadoras que já têm isso regularizado de alguma forma, já contratam o terceirizados ou contratam mão de obra própria, mas hoje muitas incorporadoras ainda, até pelo histórico e pela forma deles trabalhar, eles não têm isso regularizado. E acaba que eles acabam pagando o cálculo que o governo faz. Então, no cálculo do INSS da obra, por exemplo, existe um cálculo que é a aferição indireta, que assim, o governo pega o tipo da tua obra, a finalidade, material utilizado, metragem, localização, e eles vão dizer, essa obra aqui iria custar tanto, então o imposto é de tanto. E daí tu tem que pagar, né? Então, aqui, basicamente, esses são os impostos padrões que a maioria das empresas pagam, né? E o que a gente consegue fazer de diferente? Então, sobre o imposto da venda, que é esse imposto ali que pode chegar até 6,73% ou até um pouco mais agora em 2026, existe o RET, que é um benefício especial, regime especial de tributação, onde é que é um benefício que tem para as incorporadoras, onde é que eles têm que seguir na linha. Isso daí, nessa questão, não é para todas as incorporadoras, tem que fazer tem que ver se o cliente está apto para isso, se ele quer agir dessa forma. Mas, estando apto, a gente consegue reduzir esse imposto de 6,73% para 4% fixo. Hoje a gente está falando de 2,70% sobre o valor da venda. Então, imagina um VGV de 25 milhões, um VGV de 1 milhão, uma casa que seja de 800 mil. Né? Então, a gente tem essa opção de fazer a redução. E também para o INSS de obra, eu posso ir detalhando mais um pouquinho para frente. Então, no INSS de obra também, por exemplo, tem esse cálculo do governo, que é o cálculo fixo, né? Que é o cálculo que eles fazem conforme a metragem que eu falei. E a gente consegue fazer tanto na pessoa física como para a pessoa jurídica. A gente tem a lei nos dá algumas possibilidades de a gente conseguir fazer a redução do INSS da obra, né? Reduções aí que pode chegar em até 70% de imposto, né? Dentro da legislação, né? Sem sonegação fiscal, sem nada, só seguindo o que está na legislação. O que acontece, eu acredito também, é que as empresas acabam pagando mais imposto do que o devido. Eu acho que é justamente isso. O governo fala, tu tem que pagar tanto de imposto. Só que a lei, né, e tu consegue várias formas para fazer tu pagar menos. Sim. E aí tu precisa de um contador especialista que entenda, porque é o que eu falo, assim, até na arquitetura, né? Eu faço diversos projetos, mas eu só consigo ser especialista em algo.
né? Isso, e não quer dizer que o contador que faz, o contador que está fazendo você pagar um imposto maior, que ele é um mau contador. Não. Em muitas áreas ele é bom, né? Talvez em algumas áreas ele é mais especializado, mas para a área da construção civil tem que ter um diferencial de se atualizar nessa área. Isso, tem que ter o diferencial de focar nessa área e resolver ser especialista nessa área. É isso aí mesmo. Então, esse é o diferencial, de a gente ter um contador, né, generalista e um especialista. Até porque é muito diferente, né? Tu fazer a contabilidade de um CPF, de um MEI, para uma de incorporadora, né? Tudo muda. Tudo muda. Tanto incorporadora como construtora, como até da onde que entra, assim? Da onde que é o parâmetro, né? Da área da construção. Então, a gente atende hoje, por exemplo, é bem legal isso que você falou, por quê? Porque hoje a gente chega muita gente que não está regularizado ainda. E a gente, por exemplo, o cara é um incorporador, ele já é um incorporador, ele já constrói para revender várias unidades e hoje ele nem tem CNPJ ainda. Ele faz tudo na pessoa física. Não poderia, ele ainda faz na pessoa física. Então aí cabe justamente a nossa orientação. E por que ele não está na jurídica, né? Até deixando bem claro. Por que ele não está na jurídica? Porque ele sabe que o imposto é caro. E não faz para não pagar. E não faz para não pagar. Então, nas físicas tu consegue mexer algumas coisinhas a mais. Então, na jurídica, se você fizer do modo correto, através dos benefícios fiscais, tu também não paga tanto imposto. Nossa, ótimo. Então, hoje tem muitos clientes nossos que chegou com a gente, que ele construiu na física. Hoje ele é empresário regularizado, está com o CNPJ aberto e ele já está construindo do modo correto, sem correr risco. E ele consegue, inclusive, precisa de um crédito no banco, quero pegar um empréstimo na Caixa, né? Construir através dos financiamentos na Caixa, que são... tem boas linhas de crédito para incorporação civil, construção civil. Sim. Então, ele consegue fazer porque ele está regularizado. Então, hoje a gente tem clientes que chegaram para nós de várias maneiras. Alguns que eram pessoa física, regularizamos eles. Alguns que já eram pessoas jurídicas, mas que eles ainda não aplicavam os benefícios fiscais, a gente conseguiu fazer. E já existem clientes maiores também que já eram organizados, mas daí a gente veio para nós também pela nossa especialização que a gente tem. Ótimo. Né? Então, muita questão do toque final, assim, podemos dizer. Então, eu acho que é ótimo isso que tu falou. A pessoa sentar... Quando tu senta com o especialista, tu consegue encontrar a melhor forma, né? Hoje eu faço no CPF. Para a pessoa crescer, para a pessoa desenvolver, para a pessoa não correr riscos, ela tem que estar regularizada. É isso aí. Qual que é os erros mais comuns? Então, o primeiro erro mais comum é o incorporador construindo a pessoa física. Né? Isso é um erro muito comum e a gente enxerga bastante ainda, que nem eu falei. Chega bastante pra gente. E não fazer o contador não fazer o acompanhamento da obra desde o início. Porque muita gente chega no contador ou chega na regularização lá no final da obra. Ela iniciou a obra... Ou na hora de pagar o imposto só, né? Exatamente. Ele sai lá da prefeitura, pegou o alvará de construção e começa a construir. E ele vai voltar no contador ou quem faz a regularização da obra ali, só lá no final da obra. E ali o que a gente podia fazer, o que a gente poderia ter feito durante esse período, o planejamento, não foi feito. Em alguns casos a gente consegue, mas eu posso dizer até que é meio a meio. Acho que metade dos casos o cara ainda por sorte, ele se organizou de uma forma que a gente consegue usar os dados, mas na outra metade a gente não consegue, né? E a gente tem que, infelizmente, o cara tem que pagar um imposto maior porque ele não se organizou desde o início. Eu até tenho alguns números, por exemplo, na prática, para te entender, né? Até para ficar mais claro, pessoal. A gente fala, mas o que é? Então, na pessoa física ainda trazendo, então tanto na pessoa física como na jurídica, no final da obra tem que regularizar o INSS. Ou até, voltando um pouquinho, né? Qual que é o passo da construção? Né? Acho que é mais importante. O passo a passo, vamos pensar assim. Então, basicamente, a pessoa vai lá, faz o projeto, vai na prefeitura, aprovou o alvará de construção, certo? Depois disso, já tem que procurar um contador ou um especialista para fazer o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. E a partir disso que ele começa a construção. Aí, então, vai ter todo o material comprado, vai ter toda a mão de obra prestada. A mão de obra, mas como é que é a mão de obra? A mão de obra pode ser contratada, pode ser através de MEI, pode ser autônomo, pode ser terceirizado, do modo que for, pode ser feito. Só que tudo isso tem que ser registrado, e registrado através do CNO. Né? Então, beleza. Fez a obra, seguiu tudo certinho, chegou no final, o que tem que fazer? 3 regularizações para poder vender ou ficar regular. A primeira regularização é o ABITSE, então que é lá na prefeitura de novo finalizar essa obra, então tem o alvará, né, o ABITSE da obra. O segundo é justamente ter o INSS, que é a CND do INSS, a CND da Receita Federal, como muita gente conhece. Com esses 2 documentos você consegue ir na Receita Federal. Onde é que o contador entra? Muito na parte do INSS, né? Então hoje
as empresas, os construtores, né, eles não buscam, e daí muitas vezes o próprio despachante imobiliário ou alguém que não tem conhecimento, ele vai lá e faz até o final com o cálculo do governo e entrega a guia para o cliente. E se a gente fizer desde o começo, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns casos recentes que a gente teve, de pessoa física ainda tratando, né? Então, por exemplo, um caso aqui, uma obra multifamiliar, era 2 sobrados, né, numa obra só, 327 metros quadrados. E a cliente me procurou, ela já estava com a guia, ela já estava para emitir a guia, ela já sabia o cálculo. Ela falou assim, Jefferson, estou aqui, não sei o que fazer, deu uma guia de R$40.460. E daí eu falei, não, peraí, deixa eu analisar bem certinho. Daí a gente foi, fizemos ajustes fiscal dentro da lei, que nem eu falei, né? Já é fator de ajuste, tudo que dá para fazer. A guia dela ficou 13.600. Nossa, menos da metade. Menos da metade. Então aqui teve R$27 mil de economia. Um dia ela me falou assim, Jefferson, tu pagou minha viagem do final de ano de férias. Tá vendo. Porque nesse caso a gente não planejou desde o início. Ela me chegou no final, mas ela era uma pessoa organizada, ela tinha esses dados em casa, né? Ela tinha a mão de obra organizada certinho. E nesse caso a gente conseguiu organizar, ela teve toda essa economia, né? E então ela ia pagar a guia. Ela não me procurou assim, como ela me ouvia falar sobre isso, então ela me procurou, ela já estava pronta para pagar 40 mil. Então ela me deu a oportunidade, a gente reduziu para 13 mil. Depois desse caso, ela me passou vários outros, né, indicações que a gente conseguiu fazer também. Que legal, é isso aí. E aqui outros casos também, né? Uma obra de 170 metros quadrados, uma casa menor, era essa aqui não é multifamiliar, é uma casa única, né? De 12 mil a gente baixou para 5 mil, uma economia de 7 mil. Né? E tem vários outros casos nesse mesmo sentido. Pessoa física. Não, e tu pensa, essa economia, quando a pessoa está investindo numa obra, ela já está tendo um bom gasto ali, né? Sim. Qualquer economia ali é muito bem-vinda. É os elétricos, é os móveis, é tudo, né? Tudo. E sem contar que assim, a gente paga imposto pro governo, né? De tudo. Aí a gente ficando mais pobre, eles ficando mais ricos, aí não dá, né? Então, esses casos de pessoa física a gente tem chegado bastante pra gente, né? E muitos casos que chegam aqui, que nem eu falei, às vezes é casa mesmo, né? Ou às vezes a pessoa constrói uma vez pra vender, algo assim nesse sentido. Só que a partir do momento que tu tem uma incorporação, que é pegar um terreno, dividir em unidades para vender, isso se trata de uma incorporação. E por mais que tu consiga fazer até o final na pessoa física, pela legislação do imposto de renda, tu é obrigado a ser CNPJ. Tu é obrigado a ser uma empresa, né? Então, ali que geralmente eu já converso com o cliente, falo, cara, vamos fazer aqui, do jeito que você tá e tal, porque... Quais são os riscos de não fazer o CNPJ? A Receita pode vir te cobrando. Né? Eles podem te notificar, eles podem... Hoje o cartório está integrado com a Receita Federal. Então, cada vez que tu transfere um imóvel, o próprio cartório automaticamente informa a Receita Federal que você transferiu aquele imóvel. Então, a Receita hoje sabe quantos imóveis você vendeu. E a partir do momento que eles identificam um valor expressivo, eles conseguem te fiscalizar. E aí, no caso, o que pode acontecer de ruim, né? Esse imposto aqui hoje na pessoa física... Então, esse imposto do INSS muda quando é da física para jurídica. E também o imposto sobre a venda, né? Que na física é ganho de capital. Na jurídica é esse que eu falei antes, né? De até 6,73 ali, né? Ou que a gente consegue fazer o RET. Quem incorpora não necessariamente é o dono do terreno. Certo? O dono do terreno... Tu também faz essa consultoria, porque o imposto também carrega sobre ele, né? A não ser da venda. É que vai ter o dono da obra, né? Vai existir o dono do terreno e o dono da obra, né? Geralmente que geralmente se o dono do terreno ele não está incluso, ele vai fazer uma permuta, né? Algo nesse sentido. Isso. Na verdade, vai recair para uma construtora, né? No final das contas, provavelmente ele vai passar esse terreno para incorporadora ou construtora em algum momento ali da... Mas até questões de permuta também tem imposto, né? Tem, porque a regularização tem que ser feita igual. Isso. E até nisso tu pode entrar com a consultoria, até para ver se é melhor uma permuta... Com certeza. Ou melhor, parte em permuta, parte em dinheiro. Sim, até isso é uma boa discussão. É uma discussão que estava até sendo debatido em julgamentos, né? Em STF e tudo mais. Sobre até me corrige, né? Daqui a pouco não é STF, né? Eu sou contador, não sou advogado. Mas acompanhando, assim, uma discussão muito que se tinha era, por exemplo, eu sou pessoa física e fui lá e permutei com uma pessoa jurídica. Né? E daí a pessoa jurídica vai devolver esse imóvel. A discussão era se essa devolução do imóvel, a incorporadora teria que pagar imposto sobre isso ou não. Né? E até então muitas contabilidades ainda tributavam, mas é porque era um risco mesmo. Mas agora foi definido, né, que a permuta não paga imposto, né, os impostos federais ali sobre a venda. Essas alterações Bastante. tributárias, elas acontecem todo ano
não tem regra, assim, de 6 meses? É regular, né? A gente passa por tá sempre sendo feito leis novas. Então, na área da construção civil, por exemplo, uma lei que vai impactar agora é que quando o faturamento anual for acima de 5 milhões, vai aumentar 10% da base do imposto de renda e contribuição social. Então, o imposto que já era alto vai aumentar ainda um pouquinho mais. Nice. E agora, especificamente, vai vir a reforma tributária. E a reforma tributária específico isso é um papo para outra conversa, por acaso, né? Mas a gente já sabe que na construção civil vai ser altamente impactado. Por quê? Porque hoje o incorporador ele não paga ISS e nem ICMS, né, na venda. Ele não paga esses 2 impostos. E agora, na reforma tributária, vai vir o IBS e o CBS. E o CBS, que é o ISS e o ICMS, o construtor, o incorporador, vai passar a pagar. Inclusive, a depender do caso, até a pessoa física vai passar a pagar, né, se eles entrarem nas hipóteses de obrigação. Então, realmente, as alterações de legislação de impostos mudam a cada dia. Não posso nem dizer que é anual, a cada dia elas mudam. A gente tem que estar acompanhando, mas hoje o cenário é mas pro ano que vem já começa a mudar totalmente com a reforma tributária. E como consultora incorporadora, tem que ter esse planejamento também futuro, né? E começa agora. Por quê? Porque hoje o incorporador ele vende agora, mas vai estar recebendo em 12, 24, 36, 48 meses. Isso. Então, o que for recebendo para frente já vai entrar na reforma tributária. Então, ele já tem que estar alinhado, dependendo do caso, até muitos clientes meus já tem até o contrato de venda alinhado com a reforma tributária, porque vai vir aumento de custo. Ah, isso. E essa questão do contrato, tu não entra, mas a questão de valores dentro do contrato... Tu faz parceria, sim, com o advogado? Fizemos. Daí a gente tem advogado para alinhar junto a parte jurídica com a construtora, né? Algumas já tem própria, né? E algumas a gente entra com parceiro para fazer esse acompanhamento, porque cada um tem que trabalhar na sua área, né? E tem que ser mais efetivo. Então não adianta o contador querer fazer tudo também, que não faz. Até, por exemplo, a gente... Hoje, muito me perguntavam por que tu não faz a regularização por completa, por que tu não pega desde o início. Porque eu falei, cara, não faz sentido para mim, porque tem oportunidade para todo mundo. E cada um fazendo o seu, ele faz melhor, porque tem que ser especializado numa área. É o trabalho em conjunto, né? Trabalho em parceria. É o trabalho em parceria em conjunto. E aí, se tu tens um advogado especialista imobiliário, um contador especialista também, essa é a ideia. Que cada um na sua área vai fluindo bem, né? Para mim, muitas dúvidas. Já abriu várias caixinhas aqui, muitas dúvidas. Até já por questões de construtora, incorporadora, CPF, CNPJ. Isso tudo muda, né? O imposto, a tributação. Fora, assim, que a gente falou ali de... benefícios fiscais, dos benefícios fiscais que tu citou. Tu consegue implementar um benefício fiscal? Consigo, sim. Então, o que eu falei até ali agora sobre o INSS de obra, a gente falou de pessoa física, basicamente, né? Mas agora a gente pode ir para pessoa jurídica, que é realmente onde mais importa, acho até para quem está assistindo o vídeo, que é a área dos incorporadores. Então, hoje a gente tem benefício fiscal tanto na hora dos impostos sobre a venda, como eu falei, mas eu posso falar um pouquinho mais detalhado o que precisa, né, para fazer. Então, por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade de adesão ao RET. Então, hoje as empresas sem adesão ao RET, elas pagam 6,73% e com adesão ao RET, elas pagam 4%. Vamos falar aí... eu trouxe aqui um exemplo, até bem prático. Por exemplo, um prédio com 32 apartamentos, 8 andares, 4 apartamentos por andares. Né? Aqui, digamos que um apartamento de 800 mil, cada um custa, daria um VGV, né? Um valor geral de venda, de 25 milhões. Né? Se o cliente fosse pagar o imposto normal hoje... daria R$ 1.722.000 sobre todo o imóvel. Se a gente fizesse no 4%, que é o RET, daria R$ 1.024.000. Nossa! A gente está falando de uma economia de 700 mil em uma obra, tá? Só do imposto sobre a venda. E aí a gente vem também para o INSS, que é a mesma coisa da pessoa física, né? Que tem a redução. Só que a gente consegue fazer a redução, mas não é a mesma forma. É uma forma diferente, a gente tem que ter alguns detalhes a mais. Onde no INSS... daria 811 mil de INSS a pagar hoje, em janeiro de 2026, para uma obra desse tamanho, tá? Para uma obra caçametragem desse tamanho. E fazendo do modo correto, agora esse valor não é fixo, vai ser conforme a obra do cliente, mas ele vai girar em torno de 550 mil, fazendo do modo correto, de uma obra só.
Nesse parâmetro ali Nesse que tu botou. Então, aqui daria uma economia dos dois impostos juntos, daria 960 mil de economia só fazendo do modo correto. Comparando uma construtora que faça a contabilidade do modo tradicional com uma construtora incorporadora com uma contabilidade especializada. E daí, então, vamos falar, mas beleza, quero pagar o 4%. O que precisa? Então, a primeira coisa é quando você faz o regime de incorporação, precisa fazer também o patrimônio de afetação. Para fazer o RET, que é isso que a gente está falando, precisa ter o patrimônio de afetação. São duas coisas distintas, mas para ter uma precisa da outra. E o que quem tem o patrimônio de afetação, o que precisa cumprir? Lá no registro de imóveis a gente já faz a adesão, né, do patrimônio de afetação. Então lá vai estar dizendo isso. E o que significa na prática é que aquela obra, ela fica afetada, ela fica totalmente separada da contabilidade da empresa. E o que quer dizer? Vai ter uma conta corrente só para aquela obra e o incorporador ele não pode ficar misturando dinheiro da sua empresa, da sua pessoa física, de outras obras com aquela obra. Aquela obra é específica dela. Então, tudo que for o patrimônio aplicado vai estar lá, o dinheiro aplicado vai estar lá, o terreno aplicado vai estar lá e tudo que vai recebendo de venda vai estar lá também, né? Então, e ele não vai poder ficar tirando aquele dinheiro para poder... Claro, os salários, o custo da obra, o salário de quem está envolvido ali, ele vai pagar aquele dinheiro da obra, mas ele não pode ficar tirando lucro, por exemplo. Ele só vai poder tirar lucro da obra a partir do momento que ele tiver dinheiro suficiente para pagar o restante da obra. Daí ele pode começar a tirar para ele. Então, por isso que eu digo que o RET, talvez ele não é para todo mundo, mas hoje muita gente está organizado, já está fazendo dessa forma e ainda não adere ao RET. Né? Então, isso é o que precisa ser feito para o RET. E para o INSS também, basicamente a gente precisa desde o início fazer a contabilidade regular, ter tudo certinho, ter uma contabilidade, ter um balanço apresentável, ter uma estrutura de organização para que a gente possa apresentar para a Receita Federal e falar, cá, tá aqui o espelho da minha contabilidade, da minha obra, tá tudo certo. E hoje, muitas contabilidades não fazem isso, muitas vezes por desconhecimento. Por não conhecer a norma, pelo contador não pedir, por nunca sentar com o contador ou por realmente não querer fazer, né? Então, se a gente consegue fazer certinho, a gente consegue reduzir. Do INSS da obra é mais tranquilo de fazer certo, do RET tem que ver se a empresa está adequada para isso. E se não tá, tu consegue fazer a empresa ficar adequada. Sim. Tu tens os caminhos para... E daí tem toda a parte também de diferenciação que a gente pega na contabilidade imobiliária, a questão de estrutura de SPE, né? Quando duas empresas se unem, por exemplo, para fazer um empreendimento, ou várias pessoas se unem para fazer um empreendimento, então a gente pode fazer uma SPE. Tem uma SCP, que seria o sócio oculto, que também pode ser aplicado, né, nessa questão da construção. Eu tenho uma empresa, tenho minha construção, posso até ter uma SPE, e algum investidor vai botar dinheiro na minha empresa. A gente pode fazer um contrato de SCP. Muitas vezes, do caminho, quem não tem conhecimento, não faz SCP, daí faz como empréstimo, depois devolve, não tem como devolver, vai devolver juros, vai ter que pagar imposto, sendo que na SCP a gente consegue fazer uma sociedade de capital, né, e a gente coloca, esse sócio ele não aparece, mas ele está com o dinheiro dele ali certinho, depois devolve o capital, devolve o lucro, está tudo certo. Sim, muito mais taxa e mais imposto. Sem mais taxa e mais imposto, né? Então, e é o modo correto. Isso tudo que a gente está falando está na lei, né? Não é uma coisa que a gente está inventando, que a gente está sonegando imposto. Isso, é muito bacana, é fazer o modo correto. Isso, não está buscando... A gente está justamente burlar a lei. Querendo economizar com o que está na lei. Com o que está na lei, que é possível. Por isso a importância de ter um especialista. É um assunto mais técnico, você disse que é mais difícil de entender, até para explicar, mas tento trazer de uma forma bem prática mesmo, né? Sim, não, esses teus exemplos aí estão muito bons. Tá bom para mim, eu tô entendendo. Se eu tô entendendo, o público em casa tá entendendo também. Porque realmente não é todo mundo que consegue entender a importância de ter um especialista, de sentar. Isso, não sei se tu sente, mas as pessoas têm dificuldade de sentar e até mostrar as contas, a forma que a empresa está organizada, para que tu, através disso, encontre a melhor solução. Então, até num exemplo também que a gente tem ali bem recente, que é uma coisa que é bem bacana, a gente percebeu hoje muita necessidade de buscar créditos. Então, por exemplo, eu tive um cliente bem recente, ele construiu 10 geminados em Penha, em Santa Catarina também, e basicamente para o RET ele não estava apto para trabalhar. Mas para o INSS a gente conseguia colocar ele. Então a gente fez de redução de INSS, deu quase 60 mil, se eu não me engano. Nossa. E uma obra de 550 metros quadrados. Eram 10 geminados de 50 e poucos metros quadrados, cada uma obra pequena, né? E só que aconteceu, ele nunca tinha crédito, esse cara. Então ele sempre, na hora que ele precisava um pouquinho, ele não tinha. Então agora a gente não fez RET, mas fez INSS, mas agora fechamos o ano 2025. Ele pegou o meu balanço pronto, pegou o faturamento, assinado pelo contador, tudo bonitinho, foi lá no banco, conseguiu crédito para terminar a próxima obra que ele já está fazendo. Tá vendo? Coisa que ele nunca tinha conseguido fazer.
A contabilidade especialista é um investimento, né? Com certeza. É um investimento para a pessoa... Né? Abre portas, E para a pessoa conseguir crescer com segurança. Porque senão... o que... Não sei, mas deve acontecer. Acontece com a gente CPF e imposto de renda. Tu acha que passou o ano ileso, tá tudo tranquilo. Chega o ano que vem, o próximo ano, né? O governo vai lá e te taxa. É isso aí. É uma dificuldade mesmo. Né? E outra coisa que é legal falar também, esse exemplo que eu dei, a gente falou em crédito normal, né? Crédito de banco, de cooperativa. Mas, cara, depois que você faz uma contabilidade bem feita, você consegue acessar créditos melhores. Créditos de financiamentos bancários, habitacionais, da Caixa, do Banco do Brasil. Ou você consegue buscar, por exemplo, recursos em fundos de investimento imobiliário, que eles exigem essa documentação. Então, o cara que não está organizado, que não tem um balanço apresentável, ele não vai conseguir esses créditos que os juros são mais baratos. Crédito associativo, né? Tudo isso mais. Né? Quando a gente passa, às vezes, na obra, vê lá, essa caixa está financiada, essa construção está financiada pela Caixa Econômica Federal. Isso. Tem que ter todo um estudo contábil por trás para que o banco libere esse dinheiro. O banco não vai liberar esse dinheiro, sendo que o cara não está regular. E isso traz também uma segurança para quem compra, porque sabe que a pessoa, para ter um financiamento de algum banco, alguma coisa, tu tem que estar com a documentação em dia. É isso aí mesmo. Senão não consegue, Dá né? mais segurança. Dá mais segurança. E muito bom conversar contigo. Dá pra gente, quem sabe, futuramente até trazer mais casos práticos. Ótimo. Mas foi muito bom esses exemplos que tu trouxe aí. E é isso, quando a gente traz o dinheiro aqui, né? A forma prática de economia, é o que a gente consegue ver como é importante ter um contador especialista. Sim. As redes sociais do Jefferson vão estar aqui na descrição do vídeo. Chama ele, fala que tu viu o podcast aqui dele, do Jefferson. Jefferson, eu sou construtora, eu sou incorporadora, vou construir ou construo ainda com meu CPF, quero começar a construir com o CNPJ. Fala para ele que tu escutou aqui o nosso podcast, que ele faz uma consultoria. Nem sei, tá? Já tô dando aqui de presente. É meu serviço. Ele faz uma consultoria para achar a melhor solução para ti. Então, não jogue dinheiro fora, não rasgue dinheiro, né? E principalmente no início da obra é o melhor cenário. Exatamente. Mas se for no metade ou no final, a gente tenta recuperar também. Sempre tem uma solução, né? Quase sempre. Quase sempre. Eu gosto de pedir também, de passar um recadinho pro pessoal em casa, de falar um pouquinho ali para eles a importância de ter um contador especialista. Então hoje é muito importante, né? A gente entende, eu entendo, que o contador é uma questão de confiança e que todo mundo tem um contador de confiança. Assim como a gente tem empresas muito antigas, a gente tem escritório há 30 anos, a gente tem clientes que são de 30 anos. Então, trocar de contador não é igual trocar para ir para uma padaria diferente, ou coisa assim. A gente entende isso. Só que eu sempre acho legal falar para quem eu estou explicando a situação, que muitas vezes tu fazer com o teu de contador de confiança, o cara não faz por maldade, um modo errado. Ele faz o que ele sabe, ele entrega o melhor. Assim como tem outros setores que eu não sou tão especializado e talvez eu não consiga entregar o meu melhor também. Então, busque um especialista que seja especializado na sua área, né, para que você consiga ter o melhor dos benefícios aproveitados para sua empresa. Perfeito. Muito obrigada. O Espaço Aberto vai estar sempre aberto aqui para ti. Muito bom conversar contigo, aprender mais dessa área que eu sou bem leiga. Mas o que eu gosto do podcast é isso, assim, todo dia aprendendo. Eu que agradeço o convite de estar aqui, o primeiro podcast que eu gravo, um desafio para mim também. É isso aí. E adorei o desafio, adorei o convite e fico aí aberto à disposição também de todo mundo aí que precisar de alguma coisa, tá? É isso aí. Quem busca um especialista, paga menos imposto, coloca mais dinheiro no bolso e consegue até viajar final do ano. É verdade. Muito obrigada por você estar aqui conosco no Espaço Aberto. Nos vemos sexta-feira que vem em mais um episódio. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro
De arquitetos a sonhadores, todos em união.